Tem coragem. Have courage. É o tema desta manhã. That's the theme for this E morning. quero convidar-vos a abrir a palavra do Senhor em Josué capítulo 1, versículo 1. I want to invite you to open your Bibles in Joshua 1:1, E vamos ler do 1 até ao versículo 9. and we're going to read from verses 1 through 9. E diz assim a palavra do Senhor. And it says, E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, after the death of Moses, the servant of the Lord, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Moses' assistant, Moses my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all your people, A terra que eu dou aos filhos de Israel. into the land that I am giving to them, that's the people of Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, to the great sea, toward the going down of the sun, shall be your territory. Nenhum se assustará diante de ti todos os dias da tua vida. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land, and I swore to their fathers to give them. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Não te mandei eu? Have I not commanded you? Esforça-te e tem bom ânimo. Be strong and courageous. Não pasmes nem te espantes, Do not be frightened, do not be dismayed. porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. For the Lord your God is with you wherever you go. E eu gostaria de, nesta manhã, convidar-vos a refletir comigo sobre coragem. So this morning I'd like us to reflect on courage, Sobre enfrentarmos os desafios da vida com coragem. about dealing and facing with the problems of life with courage, Sempre olhando para aquilo que nos sustenta, always looking to what sustains us, que é a palavra e as promessas do Senhor. the word and the promises of the Lord. A coragem é necessária para nós enfrentarmos as adversidades da vida. Courage is necessary to face the adversities in life. É a coragem que nos impulsiona a agir, It's courage that impulses us to act, mesmo quando o medo e a dúvida venham. even when fear and doubt come, Mesmo quando as perguntas e os receios estão presentes na nossa vida. even when questions and fears are present in our life. Deixem-me contar-vos um episódio. Let me tell you an episode. Eu devia ter para aí uns 25, 26 anos de idade. I was probably around 25 or 26 years old. E eu estava em Lisboa, em Portugal, com uma equipa do Desafio Jovem e da Igreja. I was in Lisbon, in Portugal, with the Teen Challenge group. E nós estávamos a montar umas tendas grandes para um festival que se chamava o Festival da Esperança. And we were setting up some big tents for a festival called the Festival of Hope. Um festival evangelístico que ajudava
muitas pessoas e milhares de pessoas, num, 2 dias, passavam por ali. It's an evangelical conference, and thousands of people would pass by in the span of a day or two. E quando nós estávamos a montar as tendas, já estava de noite. And when we were setting up the tents, it was already dark, De repente nós ouvimos um estouro, pum, quase uma explosão. and all of a sudden we heard a sound that sounded like an explosion. Quando nós olhamos para a estrada, When we looked to the road, um carro, sem sequer travar, enfiou-se debaixo de um trailer de um caminhão. a car ended up going right under a big truck. Não se ouviu o som de travagem, We didn't hear any kind of braking sounds, absolutamente nada. nothing. Eu não sei se a pessoa adormeceu, o que é que aconteceu. I don't know if that person had fallen asleep. Simplesmente ouvimos pum, uma explosão forte. We just heard that big sound. Foi o carro a enfiar-se debaixo de um trailer de um grande caminhão. And it was the sound of the car being under the trailer. E o choque foi de tal maneira violento And it was such a big, violent shock que mais de metade do carro ficou mesmo debaixo, prensado pelo trailer do caminhão. that more than half of the car just stayed stuck under the trailer. Nós fomos a correr, eu fui a primeira pessoa a chegar lá ao local do acidente. We ran there. I was the first person who made it there. Estava lá dentro um casal e um bebê ainda num daqueles cocos. So there was a couple and a baby still in the car seat. Imaginem o cenário. Imagine the scene. Muito fumo, There was a lot of smoke, muito cheiro a gasolina, a lot of smelling of gasoline. cheiro a queimado. It smelled like it was burnt. As pessoas a gritarem dentro do carro, And the people screaming in the car. o bebê a chorar com todos os seus pulmões. The baby was crying with all its might. E quando nós chegámos ao carro e demos a volta de um lado e do outro e puxámos as portas, nenhuma das portas abria. And when we tried to get around, we tried to push open the doors, nothing would open. O carro ficou prensado de uma maneira tal que não havia nenhuma porta do carro a trabalhar. The car was completely stuck in there that none of the doors were working. E estávamos ali talvez uma dúzia de homens e alguns deles afastados e dizia: afastem-se que o carro vai explodir, afastem-se que o carro vai explodir. And there were about 12 of us men, and some of us were back, and they were saying, no, just run away, the car's going to explode. Toda a gente, inclusive eu, estávamos com medo que o carro explodisse. Everyone, including me, we were afraid that the car was going to explode. Mas imaginem, estava uma família dentro do carro. But imagine, there was a family in that O car. carro estava enfiado debaixo do caminhão. The car was stuck under the trailer. Passado um bocado, a criança não apenas chorava, mas tossia com o fogo, All com of o a fumo. sudden, the child wasn't no longer crying, but was coughing up all that smoke. Não havia fogo, era apenas fumo. It wasn't just, there was no fire, but it was smoke. E quando aquela criança começa a tossir com falta de ar, And when that child starts to cough because of the lack of air, aquilo mexeu comigo de uma maneira that touched me in such a way que eu disse: Senhor, ajuda-me. that I said, Lord, help me. Quando o carro foi prensado, ficou um espaço de 1 ou 2 centímetros entre as portas do acidente. When the car got stuck under that trailer, there was about a centimeter or two of room. Deu-me aqui uma volta dentro de mim. There was some sort of movement inside of me. Eu enfiei as minhas mãos na porta da parte de cima, I put my hands through Pus o- the car door at pus the o top. joelho na porta, I put my knee on the door, eu dobrei metade da porta. and I bent half of that door. Quando eu vou puxar a segunda vez, a porta abriu e nós conseguimos tirar 2 pessoas. And when I pushed the second time, the door opened and I could get 2 people out. O homem saiu e o bebê saiu. The man got out and the baby got A out. mulher atrás tinha ficado com os pés presos debaixo do banco porque o banco tinha partido. The woman, she was stuck because the seat had bent and broken. She was stuck. Apenas os bombeiros conseguiram tirar a mulher porque tiveram que arrastar o carro e cortar o carro na parte de cima para ter acesso à mulher. It was only the firefighters who were able to rescue her. They were able to cut the car from the top and get her out. Se vocês me perguntarem se eu consigo dobrar uma porta de um carro hoje, eu duvido. If you were to ask me if I'm able to bend a car door back today, I doubt it. Mas debaixo de uma situação de medo, But under a situation of fear, porque a única coisa que estava na minha cabeça é: e se de repente isto começa a arder e não conseguimos tirar as pessoas? the only thing I could think of was, what if this starts to burn up in flames and we can't get the people out? Todos tínhamos medo que o carro começasse a explodir ou a pegar fogo. We were all afraid that the car would explode or catch on fire. As nossas mãos tremiam por todo lado. Our hands trembled.
Mas Deus deu uma força e a coragem que eu precisava para ajudar aquela família naquele momento. But God gave me the courage to help that family in that moment. Como é que eu estava dentro de mim? How was I on the inside? Cheio de receio I was so que afraid uma tragédia acontecesse diante dos nossos olhos. that a tragedy would take place before our eyes. Mas Deus deu uma força e a coragem que eu precisava juntamente com os meus amigos para ajudarmos aquela família. But God gave me the courage with my friends to help that family. E deixa-me dizer-vos que na vida muitas vezes nós podemos estar a tremer por dentro. And in life, many times we could be trembling on the Podemos estar a inside. tremer por fora. We could even be trembling on the Podemos ter outside. situações onde nós não sabemos, Senhor, como é que isto vai ser. We could have situations where we say, Lord, I don't know how this will be. O que é que vai acontecer? I don't know what's going to happen. Perguntamos se temos se vamos conseguir ter os recursos que precisamos para resolver uma We situação. might ask if we'll have the right resources to resolve the situation. Mas é aí mesmo que nós precisamos de, com coragem, enfrentar os medos. But that's where we have to have courage and face our fears, Para, com a graça e a ajuda de Deus, enfrentarmos as dificuldades que estão diante de nós. so that with the Lord's grace we can face the challenges before us. O texto começa com uma má notícia. The text that we read starts with some bad news. A morte de Moisés. The death of Moses. Depois da morte de Moisés. After the death of Moses. E esta expressão representa os nossos momentos de perda na vida. And this represents our moments of loss in life. Todos temos momentos de perda na vida. We all have moments of loss. in our Momentos em life. que questionamos o futuro. Moments where we question the future. Momentos em que nós perguntamos como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser o meu amanhã. Moments where we say, what will my future be like? What is tomorrow going to look like? Surgem as crises, We have crises. surgem os problemas, as preocupações. We have problems and worries. Pode ser o luto. It could be grief and Um mourning. luto porque alguém faleceu fisicamente. Grief and mourning because someone has passed on physically. Ou luto porque perdemos alguém que amávamos. Or it can be grief because we lost someone we've loved. Fruto de um divórcio, de uma separação. Because of a divorce or a Um separation. relacionamento que não funcionou. Também há luto na vida dessas A pessoas. relationship that didn't work out. There's grief in these people's Sentimos-nos a andar lives. para trás. We feel as if we're walking backwards. Sentimos-nos meio perdidos. We feel like we're lost. Pode ser um problema familiar. It could be a family Pode ser problem. uma questão de saúde. It could be a health problem. Pode ser uma situação no trabalho. It could be a work problem. Com certeza que o povo se perguntava como é que vai ser sem Moisés? I'm sure the people were asking, what will we do without Moses? O que é que nós vamos fazer da nossa vida e do nosso futuro sem o grande líder que nos tirou do Egito? What are we going to do with our future and our life without the great leader that the Lord gave Eu us? quero lembrar-te que a palavra do Senhor diz I want to remind you that the word of God esta says expressão: this expression. depois da morte de Moisés. After the death of Moses. Depois da morte de Moisés. After the death of Moses. A morte de Moisés não foi o fim daquele povo. The death of Moses wasn't the end of those people's Assim como lives. as perdas da nossa vida também não são o nosso fim. The same way that our losses are not our end. Houve um depois na vida de Josué. There was an after in Houve um Joshua's depois life. na vida daquele povo. There was an after in those people's Assim como há lives. também um depois na tua vida. The same way there is an Se tu after te in your life atreveres, too. se tu te atreveres a confiar em Deus e nas promessas de Deus e na palavra do Senhor, If you trust God and in His promises, como vai ser? what will it be? Como é que vai ser a minha vida e o meu futuro? How will my future be? E de repente, de segurança e estabilidade, sentimos insegurança e completa instabilidade. From security and safety, we find not being safe and instability. Todos passamos por momentos assim na vida, de perda. We all go through moments of loss in our lives. Vejam o que aconteceu. Look what happened. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, After the death of Moses, the servant of the Lord, o Senhor falou a Josué. the Lord said to Joshua, Digam comigo, o Senhor falou. say with me, the Lord said, O Senhor falou. the Lord said. O Senhor não deixou Josué e o povo de Israel num beco sem saída. The Lord didn't leave Joshua and the people in a pit. O Senhor não disse, ei, epá, e agora Moisés morreu, o que é que eu vou fazer? The Lord didn't say, oh my goodness, Moses died. What will we do now? Não estava nada à espera disto. I wasn't expecting this. Nada disso. None of that. Está escrito, o Senhor falou. It says that the Lord said. Eu quero dizer-te, meu querido irmão e irmã, I want to tell you, brother and sister, Deus não nos deixa na escuridão.
God does not leave us in darkness. Deus não nos deixa na dor do vazio, God does not leave us in the pain of the empty. em especial em momentos de dor e de dificuldade. Even, especially in moments of difficulty and pain. Precisamos de ouvir o Senhor, We have to hear the Lord. porque o Senhor falou no passado, Because the Lord spoke in the mas past, o Senhor também fala no presente. but He also speaks in the present. O Senhor que ajudou Josué e aquele povo The Lord who helped Joshua and the people é o mesmo Senhor que te quer ajudar a ti nas tuas is aflições. the same Lord that wants to help you in your affliction. Deus não nos deixa na dor do vazio. God does not leave us in our pain. Deus não está a dormir no meio da tua dor e da tua dificuldade. God is not sleeping in the midst of your pain and difficulty. Precisamos de ouvir o Senhor sempre, We have to hear the Lord always, em especial em dias de dor. especially in times of pain. Irmão, ouve com atenção. Listen closely. A voz da dor na tua vida The voice of pain in your life não pode falar mais alto do que a voz do Senhor. cannot speak louder than the voice of the Lord. Ouviste o que eu disse? Did you hear what I said? A voz da dor na tua vida The voice of the pain in your life não pode falar mais alto do que a voz do Senhor na tua vida. can't speak louder than the voice of the Lord in your life. Se nós dermos ouvidos à voz da dor e do desespero, If we give ears to the voice of despair and distress, se deixamos que a angústia, que a raiva, que as lágrimas, if we let anguish, anger, tears isso vai fazer a nossa vida miserável. speak louder, it will make our life miserable. Se dermos ouvidos à voz da revolta e da tristeza e da angústia, a nossa vida vai ser miserável. If we give ears to the voice of revolt, anger, our life will be miserable. E vamos fazer a vida miserável de quem está à nossa volta. And will make the life of others miserable as well. Da mesma maneira que o Senhor falou com Josué, The same way that the Lord spoke to Joshua. no meio das tuas perdas da vida, In the midst of your losses in life, o Senhor também quer falar contigo. the Lord also wants to speak to you. Vejam, Jonas. Look at Jonah. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish. E ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. No meio da barriga daquele peixe, In the midst of the belly of that fish, Jonas, ele teve que escolher se ia dar ouvidos à voz da angústia ou buscar ouvir a voz do Senhor. Jonah had to choose to listen to the voice of anguish or to seek the voice of the Lord. E é simples. And it's simple. Ele clamou ao Senhor He called out to the Lord, e ele me respondeu. and he answered me. Do ventre do inferno gritei Out of the belly of Sheol I cried, e tu ouviste a minha voz. and you heard my voice. Por isso, meu querido, o que é que tu estás a fazer? So what are you doing, my O que é dear? que tu estás a dizer? What are you saying? Estamos nós no meio das dores da vida, das perdas da vida, do luto da vida. Are we in the midst of our difficulties, the pain, the grief of life? Estamos nós a procurar ouvir a voz do Senhor? Are we seeking to listen to the Lord? Ou a raiva fala mais alto? Or does anger speak more loudly? Ou a revolta fala mais alto? Or revolt speak Ou a louder? tristeza fala mais alto? Or sadness speaks louder? Ou a ansiedade fala mais alto? Or anxiety speaks louder? Da mesma maneira que o Senhor falou com Josué, o Senhor quer falar contigo. The same way that the Lord spoke to Joshua, He also wants to speak to you. E deixa-me dizer-vos, esta é a nossa maior necessidade. And this is our greatest need. Quando o Senhor fala a nossa vida muda. When the Lord speaks to our life changes. Não é complicado. It's not Quando o complicated. Senhor fala a nossa vida muda. When the Lord speaks to our life changes. É dele que vêm as promessas que nós precisamos. It's from Him where we get the promises that we need. É dele que vem a direção para o nosso futuro. It's from Him that we have direction for our future. Irmãos, ouçam com atenção. Listen closely. Por vezes achamos que a nossa necessidade é algo que aos olhos de Deus não é a nossa necessidade. Sometimes we think that our need in the eyes of God isn't our need.
Às vezes a restauração na nossa vida, na tua vida, Sometimes restoration in my life, in your life, our life, por vezes a restauração de Deus na nossa vida nem sempre é como nós pensávamos. sometimes the restoration of God is not always how we thought it would be. E para alguns de vocês, assim diz o Senhor. And for some of you, thus says the Lord. Lembram-se daquele coxo que estava há não sei quantos anos à espera junto ao tanque pelo movimento das águas para que ele pudesse descer e ser curado? Do you remember that lame man who was sitting at the edge of the tank waiting for it to stir up to be healed? Pergunto, ele foi curado pelo movimento das águas? I ask, was he healed based on the movement of the waters? Não. Jesus disse para ele, pega no teu leite, anda, estás curado. Jesus said, pick up your bed, you're healed. Jesus não chegou lá e disse, ok, pronto, já que estás há 38 anos à espera, vá, eu vou mexer as águas, vá. Não, ninguém entra agora, ninguém entra, só o coxo é que vai entrar. Jesus didn't say, okay, you've been waiting for 38 years. No one come in here, movement of the waters, go in, you'll be healed now. Aquele homem teve 38 anos à espera de um milagre, de uma restauração que ele idealizou que iria acontecer daquela forma. That man was waiting for 38 years for a specific miracle that he thought would happen in a certain and specific way. Surpresa, ele Surprise. foi restaurado, He was restored. ele foi curado, He was healed, mas não foi como ele idealizou. but it wasn't how he thought it would be. Não foi como ele pensou. It wasn't how he thought it would be. Irmão, tens que ficar aberto à possibilidade You have to be open to the possibility de Deus querer fazer algo diferente daquilo que tu estás a pensar. of God doing something different than what you think would happen. A tua restauração pode não ser como tu pensas, Your restoration might not be as you think it will be, como tu idealizaste. as you think it will be. E sabes uma coisa, irmão? You know one thing? E nós devemos ter a coragem de dizer amém a isso mesmo. We have to have the courage to say amen to this exactly. Alô? Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Because the ways of the Lord are higher than our ways. A forma de Deus ver as coisas vai muito além daquilo que nós podemos ver ou The pensar. way that God sees things are much higher and go much further than we could ever imagine. Às vezes nós fazemos planos e mais planos e mais planos. Sometimes we make plans and plans over E plans. de repente Deus troca as nossas voltas And then all of a sudden God twists our turns. e leva-nos por um caminho que nós jamais pensámos ou imaginámos. And he takes us to a place that we could ever imagine or think of. Então, Moisés, meu servo, é morto. So Moses, the servant of the Lord, is dead. O que é que está escrito? What is written? Levanta-te, pois agora passa este Jordão. Arise, go over this Jordan. Tu e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. You and all of this people in the land that I am giving to them, to the people of Israel. Irmão, diz comigo. Say with me, brother and sister. Levanta-te Arise agora. now. Levanta-te Arise agora. now. Por outras palavras, o Senhor disse àquele povo e a Josué: Josué, levanta-te e segue no caminho e na direção que eu te estou a dar. In other words, God is saying to Joshua, arise and go to the place that I am sending you to. O que é que esta expressão nos ensina? What does this expression teach us? Esta expressão ensina-nos: não fiques caído. This expression teaches us don't stay down. Não fiques a chorar as tuas mágoas. Don't stay weeping over all of your sorrows. Não fiques preso às dores e às tristezas. Don't stay stuck to your sadness. Olha o que me aconteceu. Look what happened to me. Por que é que isto aconteceu? Why did this happen to me? Meu querido irmão, para com isso, por favor. Stop doing that. Ouve a voz do Senhor. Listen to the voice of the No Lord. meio das dores da vida, ouve a voz do Senhor. In the midst of the pain of life, look to the Lord. Mas nós não ouvimos apenas a voz do Senhor para ficarmos na contemplação. We don't just listen to the voice of the Lord so we would Quando o contemplate. Senhor falou a Josué, But when the Lord spoke to Joshua, levanta-te, he said, arise agora. now. Ou seja, não fiques caído. Don't stay down. Talvez a vida e as circunstâncias te tenham atirado ao chão. Maybe life and its circumstances have brought you to the floor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. But I have a word from God for your life.
Levanta-te. Arise Agora. now. Não fiques caído. Don't stay fallen. Não baixes os braços. Don't give up. Não deites a toalha ao chão. Don't throw in the towel. Não te enfies na cama, debaixo da almofada, a chorar as tuas lágrimas. Don't stay in bed weeping over your just weeping. Há momentos em que precisamos de chorar na vida. There are moments in life where we do have to weep. Mas depois do choro, que é apenas para um momento, But after weeping, which is just for a moment, nós precisamos de nos levantar. we have to arise. Lembram-se do coxo? Do you remember that lame man? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. The sick man answered him, Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. And while I'm going, another steps down before me. Jesus disse-lhe, o que é que ele disse? Jesus said to him, what did he say? Não percebi. What did he say? Vocês estão cá. Are you here? O que é que Jesus disse? What did Jesus say? Levanta-te, Get up, toma o teu leito e anda. take up your bed and walk. Isto fala-nos de ação. This speaks about action. Isto fala-nos de movimento. This speaks about movement. Mas não é ação por ação. It's not just any kind Não, of não. action. É ação e movimento na direção daquilo que o Senhor fala. But it's action and movement in direction of what the Lord speaks. É ação e movimento na direção daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Action and direction for what the Lord wants from our lives. Há gente que quer Deus a mover-se na sua vida, mas não larga o sofá. There are people who want God to move in their lives, but they don't leave their sofa. São comodistas. They like to be comfortable. E deixa-me dizer-te, tu vais colher segundo aquilo que tu semeias. And let me tell you that you are going to reap what you sow. Não culpes ninguém. Don't blame É a tua anyone. escolha. It's your choice. A palavra de Deus desafia-nos a levantarmos-nos agora The Bible challenges us to arise now e a caminharmos em ação e em movimento na direção daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. and to walk and go in the action of what the Lord has for us. Quando o Senhor falou com Josué, When the Lord spoke to Joshua, ele disse, levanta-te agora, já falamos. he said, Now therefore arise. We spoke about this. Ele dizia, esforça-te e tem bom ânimo. He said, Be strong and courageous. Tem coragem. Have courage. Esforça-te. Be strong. Por outras palavras, tem confiança. In other words, trust. Tem esperança. Have hope. E caminha nesse sentido. And walk in this way. Coragem não é ausência de medo. Courage is not the absence of fear. Nós sentimos medo. We feel fear. Quando eu vi aquele carro deitar fumo por todo lado e cheiro a gasolina, When I saw that car that was smoking up and it was smelling of gasoline, sabe o que é que o medo me dizia? do you know what fear told me? Pá, afasta-te. Move back. Chama os bombeiros. Call the firefighters. Demoraram 40 minutos a chegar. They took 40 minutes to get there. 40 minutos. 40 minutes. Fumo por todo lado. There was smoke Cheiro a everywhere. queimado e a gasolina. It smelled like burnt and it smelled like O gasoline. medo dizia para mim, afasta-te. Fear was telling me, move back. Alguns que estavam à volta também diziam, afasta-te. And some people that were around me, they said, get back. Ou seja, coragem não é ausência de medo. Meaning courage is not the absence of fear. Não é ausência de perguntas ou receios. It's not the absence of questions or fears. Coragem é o medo enfrentado. Courage is fear being faced head on. Coragem é enfrentarmos aquilo que são os medos que estão diante de nós. Courage is us facing the fears before us. Agora atenção, But attention, nós não vamos porque somos o Batman ou o Super-Homem. we don't go unseen because we're Batman or O que Superman. nos leva a enfrentar esse medo é a força que as promessas da palavra de Deus nos dão. What makes us go forward is the strength that we have in the promises of the Lord. Antes desta declaração do esforça-te e tem bom ânimo, Before this declaration of be strong and courageous, Deus disse àquele povo, eu não te deixarei, nem te desampararei. Jesus told the people, I will not leave you or forsake you. Ele dizia, como eu fui com Moisés, eu assim serei contigo. He said, as I was with Moses, I will also be with you. Por outras palavras, o Senhor estava a dizer a Josué, ó Josué, Moisés foi Moisés porque eu era com ele.
In other words, God was saying, Joshua, Moses was Moses because I was with him. Tirem lá o Senhor de Moisés. Take away the Lord from Moses. Temos um homem. We just have a man. Ai, mas eu tenho muita coragem, eu tenho muita força, eu tenho isto, eu tenho aquilo. I have a lot of courage. I have a lot of strength. I have a lot of things. Irmãos, se tirarmos o Senhor da nossa vida que nos sustenta, If we take away the Lord from because he sustains us, quem sou eu? who am I? Quem és tu? Who are you? A Bíblia diz, The Bible says somos um vapor. that we are like vapor. Um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Vapor that we see now and later is O gone. que é que faz sentido na nossa vida? What makes sense in our life? É a presença do Senhor. It is the presence of the Lord. Então, esforça-te So be strong e tem bom ânimo. and courageous. Esta força e coragem não vem sem fazermos a nossa parte. But this strength and courage doesn't come without us doing our part. Já repararam que o Senhor não diz, fica quietinho, sossegadinho, eu vou fazer tudo. Do you notice that it doesn't say, stay here, stay quiet, I'll take care of everything? Quanto menos te mexeres, melhor. Fica aqui. Fica The quieto. less that you do, the better for you. Não, esforça-te. No, it says be strong. Precisamos de fazer a nossa parte. We have to do our part. É preciso esforço. We need to show and have É efforts. preciso sacrifícios. It requires sacrifice. É preciso dedicação It requires dedication para experimentarmos e abraçarmos o que o Senhor tem para nós. to do and embrace all that the Lord has for us. Estás tu a viver esforçando-te? Are you living being strong and working hard? Estás tu vivendo tendo esta coragem que o Senhor nos diz pela sua palavra? Are you living with this courage that the Lord says and talks about in His Word? Veja o que a palavra do Senhor diz. Look what the Word says. O Senhor é contigo. The Lord is with you. Olha o que o Senhor disse a Josué. Look what the Lord said to Joshua. Não te mandei eu. Have I not commanded you? Esforça-te. Be strong Tem bom ânimo, tem and coragem. courageous. Não pasmes nem te espantes. Do not be frightened and do not be dismayed. Ou seja, não fiques aí. Ai, como é que vai ser? So don't stay, oh, what am I going to do? Não pasmes nem te espantes. Do not be frightened and do not be Porque o dismayed. Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. For the Lord your God is with you wherever you go. Uau! O Senhor é contigo. The Lord is with you. É a presença de Deus que traz a paz e a força que nós precisamos. It is the presence of God that brings the strength that we need. Nós precisamos de avançar e viver com base nestas promessas. We have to move forward on the foundation of these promises. Agora, posso abrir aqui um parênteses muito importante. Can I open up a parenthesis here? Há muita gente que quer avançar apenas com base nas promessas. There are some people who want to move forward just on the basis of the promises, Mas se esquece-se dos princípios. but they forget about the principles. Se nós perguntarmos a alguém, queres a bênção de Deus na tua vida? If we were to ask someone, do you want God's blessing over your life? Só um tolo dirá que não. Just a fool would say no. Toda a gente quer a bênção de Deus sobre a sua vida. Everyone wants the blessing of the Lord over their lives, Mas muitos não se esforçam. but many people don't work for it. Esquecem-se dos princípios. They forget the principles. Muita gente quer a bênção e o favor de Deus, mas esquece dos valores de Deus. Many people want God's blessing and favor, but they forget His values. Se vocês se lembram quando lemos o texto de Josué, Do you remember when we read the text of Joshua? o Senhor disse a Josué, The Lord told Joshua, não te esqueças don't forget de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. to do all that the law says that my servant Moses has commanded. Não te desvies, Do not stray nem para a direita nem para a esquerda, from the right hand or to the left, para que prudentemente tu possas conduzir a tua vida. that you may have good success wherever you go. Medita na minha lei de dia e de noite. Meditate on my law day and night. Porque se tu não te desviares do caminho, dos princípios, então tu vais experimentar bênção sobre a tua vida. And if you don't stray from the principles, then you will experience blessing.
Irmão, não sejas daqueles que queres as promessas, mas esqueces os princípios. Don't be of those who want the blessings but forget the principles. Eles caminham juntos, They walk together, lado a lado. side by side. Precisamos de andar nos princípios, We have to walk in the principles, confiando nas promessas. trusting and believing E the quando promises. fazemos isso, And when we do that, o Senhor, Ele é contigo, Ele é then the Lord conosco. is with us. He is with you. Muitos querem ouvir o Senhor é contigo, Many want to hear the Lord is with you, mas não querem dar ouvidos à sua voz e à sua palavra. but they don't want to listen to His word. Uma coisa não existe sem a outra. One cannot exist without the other. Não podemos querer apenas a presença e as promessas. We can't just want the presence and the promises, Precisamos de andar no caminho e fazer a nossa parte. but we have to walk in His way and do our part. Como estão os teus níveis de coragem? How are your levels of courage? Como é que tu estás a lidar com os momentos de perda na tua vida? How are you dealing with moments of loss in your life? E eu vou convidar o grupo de louvor a subir. Worship team can come forward. Como é que tu estás? How are you doing? Estás tu caído? Are you fallen? Como aquele homem estava há 38 anos à espera do movimento das águas? Like that man who was waiting for 38 years for the waters to stir. Do milagre que não havia meio de chegar? In a miracle that was no way of coming. Como eu dizia há pouco, precisas de estar aberto à possibilidade de Deus querer fazer alguma coisa diferente na tua vida. Do you have to be open to the possibility of God doing something different in your life? Deus não nos deixa às escuras, aprendemos. God doesn't leave us in the dark, we learn. Deus não nos deixa na escuridão da dor e do vazio. God doesn't leave us in the dark and in emptiness. Ele quer falar connosco. He wants to speak to us. Ele quer revelar-se à nossa He vida. wants to reveal himself to us. A voz da dor não pode falar mais alto do que a voz do Senhor. The voice of pain cannot speak louder than the voice of the Lord. O Senhor também quer falar contigo. The Lord also wants to speak to you. Será que tu estás a levantar-te e a andar na direção do que o Senhor tem para ti? Are you rising up and going in the direction of what the Lord has for you? Ou estás tu caído? Or are you fallen? Será que tens permitido que a angústia tenha tomado conta do teu coração? Have you allowed anguish to take hold of your heart? Estás deprimido, estás cansado, sentes-te esgotado? Are you down? You feel spent, wasted, exhausted? Meu querido irmão, o Senhor quer renovar as tuas forças. The Lord wants to renew your strength. O Senhor quer que tu te levantes The Lord wants you to rise up agora. now, Que tenhas essa coragem that you would have this courage de não ficar caído, to not stay de fallen, não baixar os braços, to not give up, de não desistir, não deitar a toalha ao chão, to not give up or throw in the towel, de não ficarmos presos à voz da dor e da to angústia, not be chained to the voice of anguish, mas a ouvirmos a voz de Deus, but to hear the voice of the Lord, a sermos fortes e corajosos, to be strong and courageous, a termos a confiança e a esperança de que o Senhor tem algo novo, especial para nós. to have the trust and the hope that the Lord has something new and special for E us. que nesta caminhada difícil, And that in this difficult walk, irmão, quando Moisés morreu, foi motivo de choro na vida When- daquele povo. when Moses died, it was a reason for a mourning for the lives of these people. Também há momentos de choro na nossa vida, There are moments of weeping in our lives, de perdas, de dificuldade. of loss and of difficulty. Mas o Senhor não nos deixa ali. But the Lord doesn't leave us there. O Senhor fala, The Lord o speaks. Senhor revela-se, He reveals o Senhor himself. levanta-nos, He lifts us o up. Senhor restaura-nos, He restores o us. Senhor dá-nos He promessas. gives us promises. Ele não nos deixa perdidos, o Senhor dá-nos He direção. doesn't leave us lost. He gives us E direction. Ele nos diz, eu não te deixarei, And He says, I will never eu leave nem you. te I desampararei. will never forsake you. Eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. I will be with you like I was with Moses. Simplesmente procura não te esquecer de andar no caminho certo. Don't forget to walk in the right way. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Don't turn to the right or to the left. Não te distraias nesta caminhada comigo. Don't distract yourself on this walk with me. Num determinado momento na vida de Moisés, In one of Moses' moments in his life, ele precisou de ouvir esta promessa do Senhor. he needed to hear this promise from the Lord. Disse, pois, And he said, Deus a falar com Moisés: this is God speaking to Moses. Irá a minha presença contigo para te fazer
descansar. My presence will go with you and I will give you rest. Agora, este de descansar não é um descansar de passividade. And this rest isn't a rest of being passive. Porque o povo de Israel muitas vezes tinha que caminhar na direção daquilo que Deus estava a dizer. Because many times the people of Israel had to walk in the direction that God was showing them. Mas é um descansar na alma, But it is rest in the soul, no espírito, in the spirit, dentro de nós. inside us. Então disse-lhe, And he Se- said to him, e agora Moisés a falar para o Senhor: this is now Moses responding to the Lord. se a tua presença não for conosco, If your presence will not go with me, não nos faças subir daqui. do not bring us up from here. Será que nesta manhã tu precisas dizer ao Senhor: This morning, do you have to say to the Lord, Senhor, eu preciso da tua presença. Lord, I need your presence. Eu preciso que sejas comigo. I need you to be with me. Se tu te sentes caído, If you feel fallen, o Senhor que levantou Josué, the Lord that lifted up o Joshua, Senhor que levantou aquele povo, the Lord that lifted up those people, é o Senhor que te quer levantar a ti. is the same Lord that wants to lift you up. Quando? When? Agora. Now. Vamos chegar de pé. Let's stand. Aleluia. E se tu ouviste a palavra do Senhor If you've heard the word of God e tu queres dar um passo na sua direção and you want to take a step in His direction, e tu queres nesta manhã dizer: eu quero diante de ti, Senhor, and this morning you want to say before you, Lord, com a tua ajuda e com a tua força, with your help and with your strength, com a força que vem da tua presença e da tua voz, das tuas promessas, with the strength that comes from your voice and your promises, eu quero levantar-me diante da circunstância que eu estou a I viver want to rise up before this circumstance. e quero dizer como Moisés disse: And I want to say, as Moses said, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu nem sequer quero andar. if your presence will not go with me, I don't even want to walk. Eu preciso de ti, I need you. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Se tu estás neste lugar e queres dar um passo na direção do Senhor, sai onde estás If you're in this place and you want to give a step to the Lord, you can leave e your vem à spot frente e vamos orar ao and Senhor. you can come forward and we'll pray for you. E nós queremos pedir a Deus por ti, We want to pray for you em nome de Jesus. in the name of Queremos Jesus. orar para que a graça de Deus se manifeste, We want to pray that the Lord's grace would be com manifest vida, com graça, with life and em grace nome de Jesus. in the name of Jesus. Não fiques passivo, dá um passo na sua direção. Don't stay passive, but take a step in His Se o direction. Senhor falou à tua vida, If the Lord has spoken to your despertou o life, teu coração numa área da vida que tu estás a precisar de ouvir, if He spoke to your life in an area that you're needing, dá um passo na sua direção esta manhã. take a step in His direction. this Levanta-te morning. diante da tua circunstância. Arise before your circumstance. Não te entregues à dor. Don't surrender to pain. Não te entregues ao cansaço. Don't surrender to Não te entregues à angústia. fatigue, to anguish, Mas levanta-te but arise agora, now diante dessas dores. before this pain. Pois o Senhor também quer levantar a tua alma e o teu Because the espírito Lord wants to lift up your spirit and your e soul dar-te a força que tu precisas. and give you the strength that you Em need. nome e no poder de Jesus In the Cristo. name of the Lord Jesus.